Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre algumas situações do dia a dia que a gente vive, condições práticas, coisa prática, que vai servir para o seu dia a dia técnico. Não deixe de assistir essa aula até o final, roda a vinheta e vamos aprender eletricidade básica aplicada para resolver problema técnico no dia a dia com o professor Digivan aqui no canal Eletrotécnica Moderna. Roda a vinheta! Olá pessoal, professor Digivan. Hoje nós não vamos falar de comandos elétricos. Nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre eletricidade básica, baseado numa realidade vivida, uma realidade prática de situações que acontecem no dia a dia. Inclusive aconteceu comigo hoje, com a minha turma lá, com o meu pessoal, nós estávamos trabalhando e nós fomos solicitados para resolver um problema. Ou seja, um sistema de aquecimento parou de funcionar e nós chegamos lá e identificamos que uma resistência tinha queimado. Só que qual foi o problema? O problema foi o seguinte, ó, a resistência que nós tínhamos era a resistência que funcionava em 42 volts com 420 watts, certo? Naturalmente, se eu dividir 420 watts por 42, eu vou ter a corrente. Por quê? Corrente é potência dividido pela tensão, ok? Então, beleza. 42 volts a minha resistência com potência de 420 watts. A tensão de alimentação da máquina, 42 volts para esse sistema de aquecimento. Só que o que eu tinha lá era uma resistência com tensão de 36 volts com a mesma potência. Era o que eu tinha disponível. Queimou essa aqui e eu não tinha mais não almoxarifado. A que eu tinha era essa, disponível. Então, sabendo que a potência é igual, 420 watts dividido por 36 vai dar 11,6. Mas a questão era, eu não ia aplicar mais nessa resistência aqui, eu não ia aplicar 36, eu ia aplicar 42 volts. O que é que vai mudar? Qual a diferença? Essa é a pergunta. Só que, antes da gente responder essa pergunta, um dos meus técnicos, dos técnicos que estavam lá, disse o seguinte, usou o termo óbvio, né? O óbvio. Nós não vamos... a potência dessa resistência não é 420 watts, não é igualzinha à potência? Então, se a potência é 420 watts e eu vou aplicar 42, certo? Vou aplicar 42, a corrente vai ser 10 amperes. Presta atenção. 42 volts, 420 watts, 10 amperes. Isso aqui é a resistência que nós tínhamos lá, a original. Ela queimou. O que nós temos agora disponível é uma resistência de 36 volts, 420 watts, uma corrente de 11 amperes. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai ligar essa resistência de 36 volts em 42 volts. A potência dela é 420 watts. Então, eu considerando o conceito da lei de Ohm, que é potência dividida pela tensão vai dar a corrente, então a corrente vai ser igual. Vai ser 10, igualzinho a da outra, então não mudou nada. É verdade isso? É assim? Será? É importante a gente refletir, porque eletricidade básica, o conceito, sim, está certo. Se eu pegar a potência e dividir pela tensão, vou ter a corrente. Mas eu preciso entender o conceito, o fundamento, porque senão eu dou diagnóstico errado e eu indico condição errada eletricamente. É preciso saber aplicar a teoria na prática. Esse é o pulo do gato, esse é o bizu, certo? Você saber o conceito. Por quê? Primeiro se descobriu o fenômeno físico, depois se explicou matematicamente. Então é preciso conhecer o fundamento, certo? Galera, eu sempre dou aula de comandos elétricos aqui no canal, mas o canal é um canal de eletrotécnica moderna, então a gente vai ver tudo, muita coisa relacionada à eletricidade. Então, como vamos fazer para chegar e calcular o ideal? Para saber qual a corrente nós vamos ter com a aplicação dessa tensão de 42 volts numa resistência em que ela funcionava com 36, é a nominal dela. Ela foi projetada e construída para 36 volts. Eu preciso calcular a corrente dessa resistência ligada nessa nova tensão para me saber qual o impacto. Se os componentes que estão fazendo o controle dessa resistência, eles são ideal e vão suportar a corrente quando eu aplicar essa nova tensão para essa resistência aqui. Outro fator a potência vai ser maior. Por que a potência vai ser maior? Já estou me adiantando. Mas antes, vamos resolver logo isso aí. Eu quero primeiro descobrir a corrente. Mas eu não já descobri a corrente, não é 10 amperes?
porque eu usando o conceito que a corrente é a potência dividida pela tensão, vai dar 10 amperes. Se eu estou dizendo que eu estou aplicando 42 volts, a potência da resistência é 420 watts, então se eu dividir potência por tensão, eu vou ter a corrente, não é 10? Foi assim que se raciocinou inicialmente. Mas eu não devo considerar isso aqui, certo? Eu não devo. Vamos ver, vamos descobrir a corrente real. Que corrente vai aparecer quando eu aplicar 42 volts nessa resistência de 36 volts? Para fazer isso, eu tenho que calcular logo a resistência ohmica. Porque aqui eu tenho potência, tensão e tenho a corrente. Mas por trás disso aqui existe uma resistência ohmica, o valor ohmico da resistência. Então, para mim calcular a corrente, eu preciso descobrir qual o valor ohmico dessa resistência. Eu tenho aqui a corrente nominal dela, porque eu sei que a corrente nominal dela é 11,6. Por quê? Ela é 420 watts e ela foi projetada para trabalhar em 36 volts. Então, a resistência está por trás disso aqui. Ó. A resistência ohmica está por trás disso aqui. Ok? Então, agora sim, eu vou usar a lei de Ohm, certo? E vou fazer o cálculo corretamente. Como é que eu vou fazer? Como é que a gente calcula a resistência ohmica? Eu tenho corrente e tenho tensão. A resistência ohmica está por trás dessa situação aqui. Está por trás da corrente e da tensão. Porque a relação entre tensão e corrente gera potência. Mas a relação entre corrente e tensão também por trás disso está uma resistência. Preste atenção no conceito prático. Para mim ter o movimento de elétrons, eu preciso ter um caminho por onde esses elétrons vão circular. Ou seja, a estrutura atômica do material, onde eu vou submeter a diferença de potencial, vai determinar o fluxo de elétron. Então, esse fluxo de elétron pode ser maior ou pode ser menor. Então, o fluxo de elétron é a corrente elétrica, certo? Só que esse fluxo de elétron depende de outra variável, que é a resistência elétrica. Essa resistência elétrica também vai gerar uma coisa chamada potência. Por quê? Quanto maior for essa resistência ou quanto maior for essa corrente, maior vai ser o resultado da potência. Por quê? A potência é o resultado do efeito em Joule gerado pelo desprendimento de energia dos elétrons circulando naquela área ali, naquele ambiente, naquele condutor, que seria a nossa resistência ohmica. Certo? Então, bem entendido, né? Eu vou calcular agora a resistência ohmica dessa resistência aqui, desse componente resistivo. Simples. A resistência desse componente vai ser 36 dividido por 11,6, que é 3,10 ohms. Essa é a resistência ohmica dessa resistência aqui, ok? Então, agora sim é possível eu calcular a corrente real quando eu aplicar 42 volts. Então aqui eu fiz um desenho rapidinho para a gente entender. Essa resistência ohmica aqui, ela foi fabricada para trabalhar com 36 volts, considerando a resistência 3,10 ohms, a corrente vai ser 11,6. Vai produzir um efeito Joule de 420 watts. Só que a situação agora é outra. A resistência está aqui, ela continua com 310 ohms. A capacidade dela de suportar a tensão continua sendo 36, só que eu vou chegar aqui e vou fazer isso. Vou aplicar 42 volts. Aí agora eu vou calcular a corrente considerando essa situação aqui, 42 volts. Agora sim, eu vou saber quanto de corrente realmente vai aparecer nesse circuito. Como é que eu faço? Utilizando a lei de Ohm. Logo eu sei que I, a corrente, é igual a tensão dividido pela resistência. Se eu conheço a resistência aqui, conheço a tensão que eu vou aplicar, então eu vou saber qual vai ser a nova corrente com essa nova situação. Considerando que a corrente é U sobre R, então eu vou substituir o valor. I vai ser igual a 42 sobre 3,10, que é igual a 13,54. 13,54. Então, isso aqui vai ser a corrente. Ou seja, essa resistência queimou, ela é 420 watts,
eu vou aplicar 42. Vou trocar essa resistência, vou colocar essa de 36 volts, porém com a potência igual, só que a corrente que vai circular no meu circuito lá vai ser agora 13,54 amperes. Essa é a corrente que vai circular com a minha nova, com a elevação da corrente, da tensão, desculpa, com a elevação da tensão nesse circuito. Aí sim, agora eu vou poder avaliar se os componentes que estão ali vai suportar essa corrente aqui. Aí a pergunta é, a potência vai ser a mesma? Qual vai ser a potência real? Potência é tensão, corrente vezes a tensão. Então, eu vou também aumentar a potência proporcionalmente. Quanto é que vai ser a potência aí nessa situação? 569 watts. Essa é a nova potência. Significa que a resistência ohmica, a área vai aquecer mais. Eu vou elevar a temperatura significativamente, porque eu elevei também a potência. Se eu elevei a tensão, o desprendimento de elétron é maior. Se o desprendimento de elétron é maior, então eu vou ter uma corrente maior. Se a corrente de elétrons é maior, então a energia transportada pelos elétrons também é maior. E o tempo que esses elétrons vão levar para produzir ou para dissipar essa energia ou transportar essa energia também vai ser menor, porque você vai estar aplicando uma pressão maior. É isso. Primeiro se aprende o conceito físico, depois matematicamente se explica. Essa é a lógica da coisa. Então, depois que eu fiz essa avaliação, a gente analisou e viu qual o impacto ia gerar em todo o sistema, certo? E eu fiz a substituição da resistência, mas eu tive que alterar algumas questões de controle para poder não chegar a esse valor aqui, porque estava aquecendo fora da faixa, fora do normal. E a solução chegou, mas a gente teve que utilizar o conceito de eletricidade básica, ok? Então, lembre-se que isso é conceito técnico. Não pense que é simples você olhar matematicamente só. Você precisa conhecer o fundamento e saber aplicar. Sem saber aplicar, não adianta, porque você vai ter realmente, vai sair com aquela sensação de que isso não serve de nada para a vida real, mas serve. E você faz a diferença quando você conhece esses conceitos. Eu sou o professor Digivan. Você assistiu a aula no canal Eletrotécnica Moderna. Quero agradecer a você. Não esqueça de dar seu like, compartilhar esse vídeo e fazer seu comentário. Até a próxima aula com o professor Digivan.